A paz do Senhor a todos. Hoje vamos refletir em mais um salmo. O salmo que vamos refletir é o Salmo 16, verso 11, que diz assim: Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Louvado seja Deus. É um salmo abençoado, de onde vamos extrair lições de fé para a nossa vida. O salmo, ele fala sobre estarmos no caminho de Deus. Andar com Deus é uma aventura fascinante, pois seus caminhos são diferentes do que qualquer pessoa poderia sequer imaginar. Quem poderia supor que passar pelo Mar Vermelho fosse a rota escolhida por Deus para Israel chegar à terra prometida? Para Israel chegar à terra da promessa? Ou que um jovem chamado Davi, encarregado de cuidar do rebanho de ovelhas do seu pai, fosse escolhido por Deus para reinar sobre o seu povo? Os caminhos de Deus são cheios de surpresas. Os seus pensamentos são altos demais para a compreensão humana. Às vezes queremos que Deus trabalhe da nossa forma, que Deus faça conforme a nossa vontade. Mas Deus, ele faz conforme a sua vontade. E os seus caminhos são melhores que os nossos. E muitas das vezes queremos que Deus trabalhe no nosso tempo, que Ele faça do nosso jeito. Mas a forma de Deus trabalhar é muito melhor que a nossa. E percorremos alguns caminhos que se estreitam, e às vezes esses caminhos se estreitam tanto que pensamos não haver saída. Mas quem abre a porta é o Senhor. Esta é a segurança daqueles que confiam em Deus. Ele não se limita a nenhum tempo ou espaço, mas faz o próprio caminho e nos faz andar em segurança nele. Quando o salmista fala que o Senhor lhe fará conhecer a vereda da vida, está expressando sua confiança de que Deus construirá e lhe mostrará um caminho que o fará conhecer a verdadeira vida. Mas esse caminho e essa vida só possuem sentidos porque a presença do Senhor é constante nele e por isso produz alegria e prazer. Deus não lhe traça um caminho para que ande só, mas tem prazer em lhe conduzir passo a passo por essa estrada, que não termina aqui, mas o conduz para as delícias eternas que Ele, Deus, Ele já preparou para você. Confie em Deus e ande em seus caminhos. Certamente Ele tem o melhor desta vida, Ele tem o melhor dessa vida para lhe oferecer. Então, se você confia em Deus, você anda pelo caminho do Senhor, mesmo que esse caminho às vezes parece um caminho estreito, apertado, difícil, com muitas lutas que aparecem ao longo da sua caminhada, barreiras, pedras, mas você vai enfrentando, vai vencendo. Deus vai vencendo por você. Na realidade, Deus é quem vence por nós. E essas situações adversas nos levam a um local, a um repouso, nos levam a um porto seguro. Uma reflexão que fazemos é como exemplo, nós temos José. O José, que foi levado ao Egito, foi vendido como escravo. José era um jovem. Ele era odiado, foi odiado por seus irmãos. Foi ali jogado em um buraco
depois o venderam por seus primos, os ismaelitas, como escravo. Venderam como escravo. E ele foi levado para o Egito. E lá no Egito foi vendido para Potifar. E nós sabemos que depois foi acusado pela mulher de Potifar, né, que o acusou e fez com que ele fosse para as prisões, ele fosse para a prisão. E ali, com certeza, parecia que o caminho que ele estava seguindo ia levar ele para algo que ia culminar com um fim muito triste, algo desolador, algo triste. Mas ele confiou na promessa de Deus, ele acreditou na promessa de Deus. E esse crer de José fez com que o que Deus tinha preparado para ele, o caminho que Deus tinha preparado para ele, se concretizasse. Ele seguiu o caminho de Deus, apesar da dificuldade, apesar das lutas que ele encontrou, mas ele seguiu pela vereda, né? Pelo caminho da vida, o caminho que leva a Deus. Louvado seja Deus. Ele prosseguiu em um caminho de vitória, apesar de não parecer, né, um caminho de vitória, porque era um caminho de muita adversidade, muita luta. Outros poderiam questionar, reclamar, murmurar e perder a bênção. Mas ele não, ele prosseguiu, mesmo com as lutas, mesmo com as dificuldades, mas ele estava crendo ali que Deus tinha algo melhor para ele, e ele venceu. Se tornou um grande governador, né? Uma pessoa com poderes ali no Egito, e muito importante, ao ponto do rei, né, colocar sobre ele uma confiança muito grande. E naquele momento ali ele pôde também se colocar como um homem de Deus, uma pessoa escolhida por Deus para poder ajudar o seu povo no momento de crise, no momento de necessidade. E Deus o abençoou grandemente ali no Egito, José, né? Então Deus faz dessa forma. Às vezes queremos seguir outro caminho, um caminho mais largo, um caminho mais aparentemente é tranquilo, né? Mas são caminhos que na realidade levam à perdição, né? São caminhos que levam caminhos de ruínas. Mas temos que prosseguir no caminho nas promessas de Deus. Então, declare, né, a sua confiança em Deus, no Senhor, que Ele te guie todos os dias e que com certeza Ele vai te conduzir por um caminho de excelência, um caminho de paz, mesmo que seja um caminho estreito. Mas Ele tem poder, né, de abrir novos horizontes. Ele tem poder, né, na minha vida, na sua vida, e Ele nos conduz à alegria. Mesmo na adversidade, Ele vai nos conduzir à alegria. Ele vai fazer nós andarmos na presença dEle alegremente. Louvado seja Deus. Porque vamos buscar, né, o prazer que está na sua presença, na presença do Senhor. E Ele vai fazer que nós tenhamos esse momento de desfrutar das delícias eternas que está preparado para nós. Então, todo o nosso tempo aqui, ele tem que ser um tempo voltado para o Senhor, andar no caminho do Senhor, andar na presença do Senhor. E com certeza o Senhor, né, Ele nos dá a vitória enquanto vivemos aqui. A vitória é nossa. Louvado seja Deus. Então, fique com esse salmo abençoado aí. Então, você vai poder, né, ter esse prazer de estar na presença do Senhor e desfrutar de uma alegria ímpar, de uma alegria que só tem quem mesmo segue a Deus, segue a palavra do Senhor. Deus abençoe grandemente a sua vida. Fiquemos